Filipenses, capítulo de número 2, estamos no estudo, do livro de Filipenses, a cada domingo, estudando, meditando na palavra de Deus, Não saímos nem para a direita e nem para a esquerda, ficamos ali meditando. Até o pastor dizia, hoje, ele dizia, deixa marcado, se você já sabe, que o pastor vai pregar ali em Filipenses, já deixa marcadinho na tua Bíblia. Irmãos, eu organizei aqui essa parte que vai ser pregada, no capítulo 2, e nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele estava na cadeia, e ele enviou esta carta, ali para os Filipos, para a igreja que estava ali em Filipenses. E aí ele passa alguns conselhos, algumas diretrizes para aquela igreja. Deixa eu perguntar aqui, quem é a igreja de Jesus? Diga amém. Diga, eu sou a igreja de Cristo. Amém? Então esses conselhos não é só para a igreja de Filipenses, mas é para toda a igreja de Jesus Cristo. Amém? E aí eu fui separando ali os versículos e fui separando os temas, que nós precisamos ter na nossa vida como igreja de Jesus. Então vamos começar? Filipenses capítulo 2, versículo de número 12, que é onde nós tínhamos parado. Versículo 12 diz: de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença. Aí Paulo diz, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é o mesmo que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, Então esse primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo para a igreja de Jesus a importância, irmãos, de ser obediente, Ele falou, ei pessoal, parabéns, enquanto eu estive aí, vocês sempre foram obedientes, vocês faziam tudo aquilo que era orientado, que era mandado, vocês obedeciam, mas eu quero trazer agora a importância de vocês continuar, de vocês permanecerem aonde? Na obediência. Então nós temos que entender que nós somos a igreja de Jesus. Ou seja, o exemplo da igreja é quem, irmãos? É Jesus. E Jesus, ele foi obediente na missão mais difícil de todas. Que missão é essa? A missão da salvação. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi obediente até o fim. E ele foi obediente, irmãos, até a última gota de sangue. Jesus foi obediente até a morte, até o último instante de vida dele. A missão era difícil, a missão era complicada. Ele até orou, Pai, é difícil. Se tiver outro jeito, se tiver outra saída, passa de mim esse cálice. Mas se não tiver, ele disse, eu vou desobedecer mesmo assim? É isso? Não, se não tiver outra saída, ele disse, eu estou aqui e eu vou cumprir a vontade do Senhor. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, ser obedientes. Quem é pai, quem é mãe aqui? Quando você dá uma orientação para o seu filho, você dá uma orientação para quê, irmãos? Você dá uma orientação para o bem, sim ou não? E o filho só vai ter o livramento, só vai ter a proteção se ele estiver onde? Na obediência do mandamento. Então, nós precisamos ter essa obediência.
Ah, mas essa obediência, irmã Dani, é só diante dos olhos dos homens? Irmã Dani, essa obediência é só diante dos olhos do pastor? É só diante dos olhos do pai e da mãe? É só diante dos olhos do patrão? Não. Obediência tem que fazer parte da nossa natureza. Se Jesus, ele foi obediente e Jesus está em nós, nós precisamos, irmãos, andar em obediência. E eu coloquei aqui, né, a obediência, ela deve ser, irmãos, como inteira, né? A obediência, ela deve ser inteira. Nós temos o exemplo na Bíblia sobre o rei Saul, que Deus deu uma ordem para ele, que ele deveria destruir completamente com todos os inimigos. Ele deveria destruir com tudo. Aí ele destruiu, mas algumas coisas que ele julgava bom, ele guardou, ele poupou, parecia que tinha uma boa intenção, ele achava ali que ele podia servir a Deus com o melhor daquele gado, com o melhor, ali ele poderia ofertar a Deus, mas não era isso que Deus queria. O que Deus queria, irmãos, era a obediência de Saul. Amém? Então Deus, ele quer a nossa obediência. E essa obediência, ela deve ser inteira. Devemos obedecer com o nosso corpo, mas devemos também obedecer com o nosso coração. Devemos obedecer com o nosso corpo, mas também temos que obedecer, irmãos, com a nossa mente. Nós temos que obedecer 100% do nosso corpo. Você gosta quando você manda o teu filho fazer alguma coisa e o filho sabe que ele precisa obedecer. Se ele não obedecer, vai ter consequências, sim ou não? Aí você gosta quando ele obedece assim? Você gosta? Quando faz o beicinho, irmãos? Adianta? Não? Ei, volta aqui. Desmancha esse beiço. Amém? É pro teu bem, vai e obedece. Então a obediência, ela deve ser inteira, ela deve ser completa. E a obediência, ela também precisa ser, irmãos, imediata. Se Deus nos deu uma ordem, se Deus nos deu uma direção, nós precisamos obedecer naquele exato momento. Quando Jesus estava passando com a multidão e ele viu Zaqueu em cima da árvore, ele deu uma ordem: ei, Zaqueu, desce. Mas não desce devagar, né? O gaúcho diria: não desce se lesmeando, mas desce depressa. Então, quando Deus ilumina algo aos nossos olhos, quando Deus, irmãos, nos dá uma ordem, essa ordem deve ser na mesma hora obedecida. Irmã Dani, é importante obedecer na mesma hora? É, porque se você for fazer uma coisa e outra, o que vai acontecer, irmãos? Você vai esquecer, vai ou não vai? E aí vai dizer aquela frase: me esqueci, né? Então tem que obedecer na mesma hora. Obediência inteira, obediência é imediata, completa, né? E a obediência, irmãos, deve ser com alegria. Amém? Não adianta ficar fazendo beicinho, não adianta ficar choramingando, não adianta ficar pensando, resmungando o contrário, não. Tem que fazer. E tem que fazer como? Com alegria. Amém? Tem que fazer e tem que fazer com alegria. Tanto é que tem que fazer com alegria que o próximo trecho que nós vamos ler, versículo de número 14, diz assim, ó: fazei todas as coisas de que maneira, irmãos? Ai, eu não queria fazer isso, mas vou, né? Tô sendo mandado. Adianta, irmãos. Deus, ele sonda os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Às vezes a pessoa está fazendo porque sabe que tem que fazer, mas eu gosto daquela palavra lá de Ageu, que diz que nós temos que aplicar o nosso coração
nos nossos caminhos. Amém? Então, se você vai trilhar o caminho de obediência, não fica com pensamento de murmuração. Não fique, irmãos, ali reclamando, resmungando. Isso vai trazer maldição sobre a tua vida. O povo de Israel, ele ficou rodando, girando 40 anos no deserto, sendo picado por serpente, por causa do quê? Por causa da murmuração. Ninguém gosta que o filho fique resmungando. Ninguém gosta, irmãos, que o filho fique lá, de má vontade. Ninguém gosta. Assim como a gente não gosta, irmãos, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele também não gosta. E Ele vai ver a nossa mente, Ele vai ver o nosso coração, Ele vai ver as nossas atitudes interiores diante de cada situação. Então, Deus, Ele falou, qualquer coisa que você vá fazer, Qualquer coisa que você vá fazer, tira de você o quê? A murmuração, a contenda, a briga, tira do meio de você. Não vai fazer de má vontade, não vai fazer resmungando, Não vai fazer lá reclamando, não. Deus está vendo. Eu estava pregando aqui na sexta-feira que a nossa oração diante de Deus sobe como um cheiro, agradável. Imagina nós orando, falando palavras bonitas, palavras de adoração. Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, eu preciso de Ti, eu Te amo. Imagina o perfume, irmãos, nas narinas de Deus da nossa oração. Conseguiu imaginar? E que cheiro será que tem a murmuração? E aí? Será que quando a gente está murmurando, a gente está tendo o bom perfume de Cristo? Você vê Jesus resmungando? Nós vimos ali que tudo que Jesus fazia bem. Ele não fazia murmurando. Ele não fazia de beiço, ele não fazia contrariado, ele não fazia, irmãos, desculpa a irmã Dani falar assim, com cara de quem chupou limão. Não, Jesus fazia com alegria, Jesus fazia com amor, Jesus fazia com louvor, E é dessa maneira, eu falei, diz aqui, fazei todas as coisas, sem murmuração e sem contenda. Por que, irmã Dani? Para que sejais irrepreensíveis, que vocês não precisem ser repreendidos e que sejam sinceros. De que maneira? Como filhos de Deus. Olha aqui para a irmã Dani. Cada casa tem uma linguagem, cada casa tem um idioma, sim ou não? Se o filho aparece com um linguajar diferente, o pai pergunta, com quem que tu andou? Com quem que tu conversou? É ou não é, irmãos? Aquilo que é de dentro da nossa casa a gente conhece. Conhece ou não conhece? Eu lembro que às vezes eu chegava para o pastor gaguejando, E aí o pastor dizia assim, Dani, tu falou com a irmã fulana de tal? Falei. Eu ia conversar com a irmã gaguejava, eu gaguejava junto, irmãos. E aí eu voltava conversando com o pastor gaguejando, Então, cada casa tem um tipo de linguagem. É engraçado, que quando a gente vai almoçar, eu faço, por exemplo, aipim. Aí o pastor fala assim, coisa boa essa mandioca. E eu falo, bom, muito bom esse aipim, bem macio. Aí um fala aipim e o outro fala mandioca. Aí um fala salsichão e o outro fala linguiça, Por quê? Porque uma pessoa foi criada de um jeito e a outra pessoa, irmãos, foi criada o quê? De outra. Então Deus fala, tira do meio de vocês a murmuração, tira do meio de vocês a contenda, para que quando olharem para você, possam identificar você como quê? Como filho de Deus. O filho de Deus, ele tem uma linguagem sã. O filho de Deus, ele tem uma linguagem sadia. O filho de Deus, irmãos, ele tem uma linguagem
diferente, amém? Nós não somos desse mundo, nós somos do céu. E o nosso idioma, irmãos, é palavra de bênção, é palavra de vida, é louvor, é adoração, porque a gente sabe o poder que há na nossa língua. Então a palavra de Deus diz: tira a murmuração, tira a contenda, para que você não precise ser repreendido. Seja sincero como filho de Deus, sem culpa, no meio de uma geração perversa e corrompida, entre qual, o que diz a palavra de Deus? Nós devemos resplandecer como astros, aonde, irmãos? No mundo. Então a palavra de Deus diz: quando olharem para você, tem que ver em você que você é como um astro. Você é como uma estrela. O pastor dizia hoje, né, que a estrela, ela queima, né? Porque a gente vê a estrela lá brilhando, porque ela queima de dentro para fora. E nós temos que queimar por Jesus, amém? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, nós temos que ser ali fervorosos, nós temos que brilhar a luz da palavra de Deus. Lembra o Salmo 119? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então, quando o crente é cheio da palavra de Deus, olha só como não é coisa da irmã Dani. Diz assim, ó, versículo de número 16. Como é que eu vou queimar, irmã Dani? Retendo a palavra da vida, retendo a palavra de Deus. Então, quando eu recebo a palavra de Deus, que é luz, a palavra de Deus vem. E a palavra é a boa notícia. E a palavra me inspira, e a palavra faz o meu coração queimar, e a palavra faz eu amar a Deus. E eu fico como, irmãos? Tinindo, né? Eu fico queimando, eu fico cheio de amor, cheio da presença de Deus. Então a palavra de Deus diz: você é como um astro, você tem que queimar. Aí o pastor dizia, né, irmãos, que cada estrela, a cor dela varia, né? E cada cor representa algo. Quando ela tá lá queimando e quando ela tá quase se apagando. E nós temos que cuidar para não deixar o nosso fogo pela palavra de Deus ir se apagando, né? Não basta começar bem, não basta um dia ter sido apaixonada por Jesus, não basta, irmãos, um dia ter tido uma experiência muito grande na presença de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que permanecer até o fim, até o final, esse que vai ser salvo, né? Por isso a importância de nós meditar, mas não só ficar ali absorvendo, mas a palavra de Deus diz retendo, guardando, tendo, não a palavra só na mente, mas tendo a palavra no coração. Aí diz, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado. De que maneira, irmãos? Em vão. Imagina só, uma pessoa que começou, como diz lá em Gálatas, né? A palavra de Deus diz: ei, o que fez você desistir? O que fez você desanimar? Você corria tão bem, né? Então você entrou nessa jornada do Evangelho. Você entrou nesse caminho de salvação, mas você deve permanecer para que todo esse empenho não seja em vão. Imagina só que triste uma pessoa que passou lá 30 anos da vida com Jesus. Uma pessoa que passou 40, 70 anos lá com Jesus. Se ela se desvia, irmãos, no último dia, o que acontece? Ela passa a eternidade longe de Deus. Adiantou alguma coisa? Os 70 anos? Adiantou? Não adiantou. Então nós temos que permanecer. Nós temos que ir até o fim, para que todo esse trabalho, essa busca, né, essa corrida de carreira não seja em vão. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó: e ainda que seja oferecido
por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos. Como, irmãos? Comigo, por isso mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele diz, todo o sacrifício, toda a obra que eu estou fazendo é como um sacrifício de libação. Era a última parte lá do sacrifício. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ei pessoal, não estou querendo ocupar o lugar de Jesus. Jesus é o único sacrifício vivo. Por Jesus nós somos salvos. Mas se eu tiver que fazer alguma coisa em contribuição, em favor da igreja, em levar a igreja até Cristo, então eu quero ser essa parte final. E Paulo, irmãos, ele se dedicou ou não se dedicou? Ele disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. O apóstolo Paulo dizia, eu não quero saber, mas eu vou me gastar na presença de Deus. Não é assim? Ele não ficou de braço cruzado. Não, Jesus é o sacrifício, Jesus já fez a obra, eu não preciso fazer nada, não. Ele disse, eu vou ser o toque final desse sacrifício. Eu vou gastar minha vida, eu vou sacrificar o meu corpo, vou sacrificar a minha vontade, vou sacrificar a minha carne em favor da igreja, em favor dos santos. Eu vou me dedicar. Amém, irmãos? E aí ele diz, e ele convida a igreja também, né? E ele fala, e vós também. Ei, se alegrem, né? Alegrai-vos comigo. Por isso mesmo. Então nós temos que ter estas coisas no nosso coração. Vamos relembrar? Obediência, que mais? Uma linguagem sadia, uma linguagem celestial. Que mais que nós precisamos, irmã Dani? Nós precisamos queimar, incendiar na presença de Deus, né? A nossa luz, ela é visível. A nossa luz, irmãos, ela mostra a Cristo. Não podemos deixar essa luz apagar. Amém, irmã? Mas Jesus já fez a obra, Jesus já fez. Mas Ele conta com a gente. Amém, irmãos? Ele conta com você na tua família. Ele conta com você na tua rua. Ele conta com você no teu trabalho. Ele conta com você na escola dos teus filhos. Deus conta com você. Nós hoje somos o corpo de Cristo. Se nós não formos, como é que Cristo vai ir, né? Cristo vai através de nós. Amém, irmãos? Isso é muito importante. E aí, falando sobre o apóstolo Paulo, então, se dedicando, né? Se entregando ali como um sacrifício também vivo. Ele fala isso lá em Coríntios 12, né? Que nós devemos entregar o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo, agradável diante de Deus. Às vezes a gente sabe, né, irmãos, que se entregar, se sacrificar, se doar, não é fácil. Nem em favor a uma igreja, nem em favor a uma família, nem em favor de uma empresa, não é fácil. Se torna mais acessível, se torna mais fácil quando nós temos ajuda. Você pode dizer glória a Deus pela ajuda? Obrigado, Jesus, quando o Senhor nos dá ajuda. E agora Paulo começa a falar sobre dois homens que foram muito úteis ali na igreja de Filipos. Ele destaca de uma igreja toda, ele destaca Timóteo. E ele destaca esse homem, né? Epafrodito. Olha o nome do abençoado, né? E aí, então, Paulo começa a falar o quanto eles são importantes para a missão, o quanto eles são importantes naquele momento que ele está preso, que ele não consegue, né? Ir até a igreja, não consegue dar total auxílio ali à igreja. E aí fala assim, versículo de número 19. E eu espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo
para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Então, ainda falando sobre queimar, Paulo estava preso, mas ele estava dizendo: ei, pessoal, eu estou esperando, eu estou com esperança, eu estou preso, mas não estou morto, eu estou preso, mas estou ali esperando o quê? Que eu possa ir ter convosco, que eu possa ali enviar Timóteo. Então a esperança nos mantém vivos, a esperança nos mantém queimando. Que mais que me mantém queimando, irmã Dani? Pessoas de Deus ao nosso lado. Amém? Tem pessoas, irmãos, que nos influenciam, nos levam a orar mais, nos levam a ler mais a Bíblia, né? Eu lembro que a minha avó dizia: ei, Dani, já leu a Bíblia hoje? Ela dizia: ô Dani, vamos estudar aqui um livro, ei, vamos orar junto, né? Isso é importante. Pessoas que nos incentivam, pessoas, né, irmãos, que nos aproximam de Deus. Então Paulo diz: eu espero, eu tenho esperança no Senhor Jesus, que em breve eu vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos testemunhos, né, irmãos? Sabendo dos vossos negócios. Por que ele queria mandar o Timóteo? Versículo 20. Porque em ninguém tenho de igual sentimento e sinceridade que cuide do vosso estado, né? Ele falou: olha, pessoal, Timóteo é tão fiel. Timóteo é tão fiel, ele fala mais adiante, Timóteo é como um filho. Ele é tão fiel que quando ele vai, ele coloca o coração. Quando ele vai, eu sinto como se eu tivesse lá. Olha que benção isso. E por que, irmã Dani, que Timóteo se destacou dessa maneira aos olhos do apóstolo Paulo? Porque Timóteo colocava o coração no povo. Porque Timóteo cuidava com amor, com zelo. E aí no versículo de número 21, né? Paulo diz assim, ó: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, né? Então cada um, irmãos, queria aparecer, cada um queria se promover, cada um queria aparecer, mas só se preocupavam com o que era seu. Olha o egoísmo aí. Timóteo não se preocupava com o que era dele. Timóteo se preocupava com aquilo que era de Jesus. E nós temos que cuidar disso, irmãos. O ser humano, ele é muito egoísta. E nós temos que cuidar para a gente não tomar o nosso partido, né? Para a gente não defender apenas as nossas causas. Quer ver? Já começa desde cedo dentro de casa. Fulano, junta aqui esse sapato, mas não fui eu. Arruma aqui, mas não fui eu que baguncei. Não é assim? Mas não fui eu que fiz. Olha só, já desde pequenininho, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e cada um só quer fazer o que é próprio. Mas o que a gente ensina dentro de casa? Eu não sei dentro da tua casa, mas na minha casa eu digo: todo mundo trabalha para o bem da família. Todo mundo trabalha para o bem da família. Uma vai lavar, outra vai secar, outra vai guardar, outra vai pôr a mesa. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu tô cansado. Mas é para o bem da família. Amém? Então nós temos, irmãos, que entender isso, né? Não fazer só aquilo que é nosso, né? Mas fazer o do coletivo. Na tua casa faz o coletivo, na igreja, irmãos, faz o coletivo, né? Quando você levantar do teu lugar, pega ali o teu copinho, olha lá no banheiro, faltou papel, irmã, faltou papel, né? Ajuda, participa, se envolve.
Irmãos, isso é importante. Jesus não ficou pensando em si próprio, Jesus pensou no outro. Jesus se colocou no lugar do outro. Jesus, ele se doou em nosso favor. A palavra de Deus diz que um dos sinais dos fins dos tempos é que os homens seriam amantes de si mesmo, do seu ego, da sua carne. Nós não podemos deixar isso entrar dentro da nossa casa. Nós não podemos deixar entrar isso, irmãos, dentro da igreja de Jesus. Amém? Então Paulo dizia, eu confio em Timóteo. Ele é fiel. Ele não faz a obra para ele, para o nome dele, mas ele faz a obra de quem? De Cristo Jesus. E é essa obra que nós precisamos fazer. Aí diz assim, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no evangelho, de que maneira? Como o filho ao pai, né? Os dois juntos ali, trabalhando para a família espiritual, né? Trabalhando, servindo, se doando em favor da igreja. Então, o Timóteo foi um alívio para Paulo. E que mais, irmã Dani? Não vou ter tempo de pregar tudo, irmãos, porque já deu aqui o nosso horário. Mas aí você pode ler em casa até o versículo 30. Aí Paulo fala sobre ali o Epafrodito, né? Que ele se doou, ele se entregou e ele até adoeceu. Olha só a entrega dele. Ele até adoeceu. E ele estava pertinho, irmãos, da morte. E Paulo diz assim, graças a Deus, que Deus livrou a vida dele, porque ele me é útil. Graças a Deus que Deus livrou a vida dele, porque Deus me livrou de mais uma tristeza. Olha que forte, né? Você já agradeceu a Deus pelas pessoas que estão perto de você? Já agradeceu a Deus? Deus, obrigado, porque essa pessoa está comigo. Ela é motivo de alegria, né? Ela é motivo de celebração, ela é motivo de vitória. E até eu marquei isso, né? Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Nós temos que cuidar, irmãos, com isso. Estamos falando da nossa luz queimar, sim ou não? Tem gente que vem vendo uma coisa, uma tristeza, e é como se jogasse um balde de água fria no coração dela, né? Daí um pouco a pessoa está tentando se levantar, vem até tristeza, como se fosse um balde de água fria, tentando o que, irmãos? Apagar a chama do coração. Mas procura ter os teus bons olhos, procura esperar em Deus. Paulo viu o livramento, a saúde dele como um milagre, como um cuidado. Deus não me acrescentou essa tristeza, cuidando da minha fé, cuidando do meu coração, né? Então nós precisamos pedir esse livramento de Deus, né? De todo mal. E aí Paulo dizia, eu vou enviar ele para vocês e vocês vão receber ele. Versículo 29 diz assim, recebei-o, o Epafrodito, né? Pois no Senhor, de que maneira? Com todo o gosto. Eu não queria o Epafrodito, eu queria o Timóteo. Eu não queria, eu queria o Paulo. Não, quem Deus enviar, receba o quê? Com alegria. E tende-o como, irmãos? Em honra, como um servo de Deus, como um ministro de Deus, como um instrumento. Quando você olha, né, para o teu pastor, como uma autoridade espiritual sobre a tua vida, ele pode te cobrir espiritualmente. Ele pode te abençoar espiritualmente. Às vezes eu falo assim, irmã, vai viajar, vou. Mas a senhora vai na igreja, a senhora vai ficar quanto tempo fora? Não, eu vou viajar, lá não tem igreja, eu vou ficar tantos dias fora. Minha irmã, mas a Santa Ceia, como é que a senhora vai participar? Irmã, a senhora já pediu a bênção do pastor? Eu ouvi isso, irmãos, aqui no balcão da igreja. Não precisa nem avisar o pastor, não precisa nem pedir a bênção pro pastor. Falei, meu Deus,
da cobertura espiritual, né? Deus colocou ali o pastor, irmãos, como uma cobertura espiritual para abençoar a nossa vida, né? Então, cada um que Deus traz para liderar a igreja deve ser recebido, né? Com honra, com zelo, com temor, porque Deus colocou ali como um instrumento para nos abençoar. Amém? Tem pessoa que diz assim, não quero incomodar o pastor, irmã Dani. Eu não sei, eu vejo como incômodo não nos procurar, porque a gente está aqui para isso, né, irmãos? A gente está aqui para servir a igreja. E aí o apóstolo Paulo diz, versículo 30, para nós acabar, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Porque, irmãos, pela obra, né, de Cristo, chegou próximo da morte. E não fazendo caso da vida, não se preocupando com ele, não sendo egoísta, né? Não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do nosso serviço. Então, ele não é muito conhecido, mas ele se doou, ele se entregou, né? Até quase ao ponto de morrer, até o ponto de adoecer. E ele foi honrado por Paulo, e Deus o preservou em vida, e um foi alívio para o outro, e ambos foram alívios para a igreja de Cristo. Amém? Que coisa linda, irmãos. Vamos aplaudir a Jesus com alegria? Glória a Deus.